pela graça. Tudo pela graça, dizer banda, tudo pela graça, é a nossa banda. Tem gente que tem banda, tudo, tem banda pra lá, banda pra cá, e junto aquilo tudo é uns bandidos danados. Não, aqui, esses são os filhos de... Tem aqui 2 filhos de pastor, filho de comerciante, filho de músico, né? Todo mundo aqui cantando, tocando para alegria, para honrar ao nosso Deus. Tudo pela graça é para isso, todos os sábados às 14 horas aqui, para trazer coisas novas, mensagens, entrevistas, ideias, enfim, coisas para nos elevar, de maneira tal que possamos estar cada vez mais próximos de Deus. E para essa tarde, para essa entrevista, eu tenho aqui uma pessoa admirável, pastor Aloysio Penido. Aliás, tu tem de Penido com o título de pastor. Aloysio Penido, Prazer, meu irmão. Prazer é meu. Tenha bondade. Pode sentar aqui. Aloysio Penido, pastor da primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Juiz de Fora. Chama aquilo lá de carioca de brejo, né? Por quê? É verdade. Parece muito com carioca. Juiz de Fora é mais próximo do Rio de Janeiro do que sucursal algumas do Rio de cidades. Janeiro. É, muito mais próximo do que de Belo Horizonte. E muito mais próximo do que Campos, por exemplo. Então, Juiz de Fora tem tudo a ver. O estilo de vida, né? Sim. O que tem de carioca também lá, hein? Lá nós costumamos dizer que é X de Fora, não é Juiz de Fora. X de Fora, X do Rio de Janeiro. Mas a respeito disso, os times, o pessoal lá torce para os times do Rio. Sim, eu nunca vi ninguém torcendo lá para time de BH. Pouca gente. Sou botafoguense, mas tem uma grande torcida do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. Também sou botafoguense. Pois é. Aliás, falando em time, eu terceiro Botafogo. O resto é o resto, né? O time do Brasil é Botafogo. É Botafogo, né? Não é à toa que nós somos bem-sucedidos na vida. Somos verdade, botafoguenses. é verdade. Isso é muito bom. Isso é quase uma religião, né? É quase uma religião. Mas sabe, tem para muita gente, time de futebol é religião. É verdade. É a coisa que eles mais primam, mais... Eu costumo dizer lá na igreja que hoje tem uma religião reunida. Quando o Flamengo está jogando, tem uma religião que hoje está reunida e o culto está prejudicado. Mas é mesmo, prejudica mesmo. Porque o pessoal que é flamenguista, que isso é uma doença, né? É verdade. É flamenguista, ele não deixa de ir assistir o jogo para ir à igreja, não, mesmo que ele seja crente. Lamentável, ele faz uma hora, uns 10 Pai Nosso, umas 50 Ave Maria, mas fica lá para assistir. É verdade. Aloysio Penido, quantos anos de pastor, meu amigo? Rapaz, estou caminhando para fazer 50 anos de ministério pastoral. Você não vai pegar não sou tão de jeito criança nenhum, mais, não. Estou com 53. Rapaz. Na verdade, estou com 47 anos de pastorado. Está caminhando, né? Que beleza, né? Mas em Juiz de Fora, você há quanto tempo? Em Juiz de Fora, eu estou há 22 anos. 22 anos. Graças a Deus. Cidade boa, né? Um povo bom, né? Cidade boa, cidade segura, cidade de um povo muito bacana. Uma qualidade de vida também muito boa, né? Muito boa, tranquila, cidade semelhante a Petrópolis, clima agradável. Mesma qualidade de clima, né, praticamente. Maravilhoso, povo sossegado. Muito bom. Eu tenho uma apreciação especial por... Aliás, foi lá que eu tirei meu brevet de piloto, voei, conheço aquilo tudo por cima. Você está sempre lá, né? Estou sempre lá, né? Tem um avião sendo reformado que está lá, é um Seneca 2. É verdade. Eu gosto muito, muito dali. Mas 20 e poucos anos já 22 só anos. Ali em Juiz de Fora. Cheguei em Juiz de Fora, tinha 300 membros, hoje temos mais de 3 mil membros, para a glória e honra Glória do e honra de Deus. Né? Graças a Deus. Mas, irmão, a igreja lá está dividida em blocos, né? Eu tenho igrejas satélites, são 6 igrejas, eu costumo dizer, uma igreja com 6 endereços. 6 endereços. E depois da pandemia, eu costumo dizer, se a gente não aprendeu nada, porque a gente é ruim de aprender. É muito ruim de cabeça mesmo. E uma das coisas que eu aprendi é que não adianta você ter um grande conglomerado. Eu tinha um templo para 2.000 pessoas nos cultos e na pandemia 2 anos pregando para cadeiras, não é? Então eu decidi levar as igrejas para os bairros de tal maneira que a gente tem a sede, que é bem expressiva, mas eu tenho agora outras igrejas. Isso é assim no mundo inteiro, sabe? Porque aqueles Estados Unidos, por exemplo, tem igreja lá, estupidamente igreja, eles chegaram à conclusão que não funciona. É verdade. Não funciona porque a qualidade espiritual do grupo fica prejudicada. Sim, sim. Né? Que diminui a proximidade dos irmãos entre um e o outro, isso é muito sério, né?
E fica aquele monte de pastor na igreja. Eu tenho 12 pastores, mas meia dúzia deles já estão alocados em alguma igreja satélite e todos fazem parte do meu colegiado. É isso aí. Eu também, atualmente, estou socado numa igreja, porque ninguém me convida para pastorear mais, né? Cara, com 780 anos, quem é que vai convidar? De jeito nenhum, né? No máximo... Depende, com a energia que você no tem. máximo, Benito, no máximo eu sou convidado para me afiliar àquele plano de saúde chamado SAF. O máximo que me convida é para aquele. Mas você está com muito vigor, Heitor. Graças a Deus. Graças a Deus, ele me tem dado energia Isso. para viver, para tocar a vida. Eu faço o que eu gosto muito do que faço. Mas quantas igrejas fora essas não são filiais? Lá é a igreja... Eu chamo de igreja satélite, não é uma igreja com Mas vários você, endereços. ao longo de sua história, já organizou... Ah, já organizei muitas igrejas. Eu fui o executivo no Campo Mineiro por 15 anos, não é? E o trabalho de um executivo é exatamente estimular as igrejas a plantarem outras igrejas. Mas eu acredito que hoje, com a mudança do tempo, a metodologia precisa ser diferente. Esse sistema de igrejas que a gente tem, alguns chamam de campos, eu chamo de igrejas satélites, para mim, é a melhor metodologia, porque o pastor principal, o pastor sênior, ele acaba sendo um mentor dos demais. Exato. Ele acompanha, ele assessora, ele reúne, ele treina, ele capacita, e você começa a ter igrejas mais saudáveis, entendeu? E esse processo é um processo inicial do Evangelho. Né? Ele começou em casas, né? Exatamente. Em casa, não foi em templo. Porque ele falou assim, estava no templo antes, ele estava no templo na localidade. Exato. E mesmo assim, do lado de fora. Sim. Estava lá de fora. Não era um trabalho realizado no templo. Aliás, o Israel também não tinha isso, nem terá. Exatamente. O templo era um local de uma reunião muito específica. E para poucos, muito poucos. Né? Então, essa questão de grandes templos, grandes catedrais, isso já foi importante, hoje não é mais. Sim. Hoje é célula que funciona. Claro que eu faria alguns reparos, algumas coisinhas, porque tudo na vida tem essa contraindicação aqui, contraindicação ali. Mas as células funcionam e as igrejas satélites eu acho que são melhores do que célula. Sim, sim. Não, eu até acredito assim, que a estratégia... Eu tenho um livro escrito Como Fazer a Igreja Crescer, porque eu trabalhei nisso a vida toda. E aplico essa metodologia pelo Brasil afora nos treinamentos que eu dou a respeito de metodologia de crescimento de igreja. Você tem que ter uma metodologia. Eu trabalho muito discipulado 1 a 1. Mas as células são importantes, porque a gente vai abrindo células e depois a gente aluga um espaço maior e você cria ali uma igreja satélite. Essa é a forma. Já estou entrando em outras cidades, não para tirar membros de outras igrejas, que isso é um problema sério. Mas quando sai é problema natural. Para a gente ganhar pessoas perdidas, onde, infelizmente, as igrejas às vezes estão fracas, sem condições de evangelizar, e com essa metodologia que a gente tem implantado, a igreja tem crescido muito. Eu batizei agora recentemente 219 pessoas. E isso tem sido uma constância. No mês de outubro, eu batizei todos os domingos, foi o aniversário da igreja, por causa da metodologia de ganhar pessoas para Cristo, o que eu entendo ser o cumprimento da grande comissão, o ir de pregar o evangelho. Isso aí é ou tudo ou nada, é isso aí que a gente estava aqui para fazer. Mas o irmão foi executivo da Convenção Batista Mineira. Por 15 anos e 6 meses. Hoje, eu posso estar enganado, mas é a Convenção Estadual que mais cresce. Sim. É a que mais cresce. Que é resultado do trabalho que o irmão fez lá. Sim. E a organização denominacional mineira é muito forte, muito concisa, muito objetiva. Enquanto há estados onde a convenção quebrou, não vou citar nome porque seria desagradável, conseguiram quebrar. Ela não quebrou, quebraram, né? Sim. Pena que não quebraram o pescoço também aqueles que cometeram essa desdita, né? Mas tem estados que estão periclitando mesmo, estão caindo. Tem a de Minas, que é uma bela convenção hoje, né? Hoje é a mais forte. É a mais forte. E eu ouso dizer que tem o melhor executivo, porque eu fui executivo e depois me tornei presidente da convenção. E nós, então, entramos num processo sucessório em que eu convidei um executivo por mérito e não politicamente, que o problema das denominações é que as pessoas são colocadas nas funções, às vezes não pelo mérito, mas politicamente. Aí não dá certo. Isso sempre existiu, né? É lamentável, né? Isso, em Minas Gerais nós usamos o critério técnico, escolhemos um gestor
que faz, sem dúvida alguma, melhor trabalho no Brasil. Prova disso que ele foi convidado para ser o executivo da Convenção Batista Brasileira e não aceitou por causa do grande trabalho que está realizando em Minas Gerais. Exatamente. Eu sabia disso, veio na língua aqui citar esse fato, mas eu tomei a liberdade de não citar por questões éticas, né? Mas como o irmão falou, tudo bem. E é verdade. Eu tive a alegria de dar posse a ele como presidente da convenção, porque eu sou pós-graduado em gestão estratégica de empresa. Então, não trabalho com amadorismo, trabalho com técnicas profissionais, porque a igreja padece pela falta de profissionalismo. O pastor vai para o seminário e aprende a pregar. Ele não aprende a gerir uma... Quando aprende, né? Ele não aprende a ser gestor da igreja. Então, aí as finanças não vão bem, a membresia não vai bem, a igreja não batiza, porque pregar, todo mundo prega, só pegar o microfone, né? Mas gerir uma igreja... E é um tipo... Ela quer queremos, quer não queremos, ela é uma empresa. Claro, e é uma empresa de relações muito complicadas. Claro. Que é uma sociedade anônima. Vamos dar uma olhadinha aqui. É uma sociedade anônima, teoricamente falando, né? Onde o presidente é indicado lá por cima, é indicado de fora do ambiente, onde esse grupo todo tem a obrigação de submeter a esse que está ali, que é o pastor, que foi indicado de fora. É tudo muito diferente das empresas aqui, mas funciona. Com certeza, com certeza. As pessoas, às vezes, não têm resistência, né, por dizer que a igreja tem que agir como empresa, mas, na verdade, a igreja é povo de Deus, mas, ao mesmo tempo, é uma empresa que tem que prestar contas, tem que declarar imposto de renda. E, para você gerenciar tem responsabilidades isso... trabalhistas? Você tem que ter formação. Você tem que ter formação. E, lamentavelmente, isso não tem acontecido. Eu tenho colhido bons resultados por onde tenho passado. Mas é porque eu digo, qual a diferença do pastor desta igreja crescente para essa igreja não crescente? Aqui você tem um só pastor. Aqui você tem um pastor gestor. E isso faz uma grande diferença. No passado, não muito distante, porque o nosso passado é recente, né? Nós somos novinhos de emplacamento. Costumo dizer que eu sou velho, eu não sou velho, eu sou jovem com velho, velho. Nós somos novinhos de emplacamento como pastor, né? Pegamos aquela época de emplacamento ainda. É verdade. Mas mais para trás um pouco, 60, 70 anos, a figura do pastor central era quase que quase um sacerdócio. O cara ficava ali encalacrado, às vezes. Intocável. E em algumas denominações existe ainda. O cara fica ali intocável e matando a igreja, né? Exatamente. O que é lamentável, né? Porque a igreja tem que oxigenar. Eu estou aqui, mas estou com um pastor de jovem me acompanhando. Por quê? A igreja tem que estar... Até porque se acontecer um acidente, você coloca a culpa nele, né? Tem alguém para me socorrer, né? Mas a sua família é uma família de pastores, né? Uma família de pastores. Temos 12 pastores na família. Eu tenho a alegria de ter, dentre os 6 irmãos, 3 que são pastores. Meus tios, homens e irmãos da minha mãe, os 4 tios foram pastores. 3 já faleceram, tem um ainda, mas os 4 foram pastores. E os demais, entre primos e demais parentes. A sua família é brasileira de origem ou tem algum... Não, a minha família ela tem uma origem em Portugal e na Alemanha. O nome da minha avó, por exemplo, Guilhermina Kaiser Penido. Kaiser? Kaiser. Ela é parente do Hitler? É melhor dizer dos outros Kaiser. Né? Mas é de origem... Aliás, pelo contrário, alguns afirmam que ela é de origem judia. Exatamente, naquela questão toda na Alemanha e os judeus espalharam. A gente não procurou ver ainda essa árvore genealógica, mas o meu avô de origem portuguesa, a minha avó de origem alemã. Só que são todos originários de Minas Gerais. Porém, minha mãe, com casamento, veio morar no Rio de Janeiro. E aqui todos os filhos, nós nascemos lá, mas já minha mãe morava aqui, fomos criados no Rio de Janeiro. É interessante como o reino de Deus funciona de maneira maravilhosa. Até aquelas coisas ruins, deploráveis, as piores do mundo, acabam funcionando em benefício do reino de Deus. Toda a perseguição que aconteceu aos cristãos, mesmo o Holocausto, tudo aquilo foi favorável, direta ou indiretamente, para o crescimento da igreja. Né? Espalhou a fé pelo mundo afora, querendo ou não, entendeu? Porque o povo judeu é um povo
que é o povo da Bíblia, não é? É o fundamento. O povo temente a Deus, não é? E com o advento do Evangelho, que alcançou minha família, nós temos uma família praticamente toda evangélica. Se bem que a gente tem uma vertente não evangélica, porque meu nome é Luiz Penido Berto, e você vai ver os penidos por aí afora, radialistas e tudo mais, que não são evangélicos. Então, essa vertente a gente acabou se distanciando dela. Mas tem lugar para todo mundo, né? Sim, sim. Tem lugar para todo mundo, que a graça de Deus é maravilhosa verdade. e cobre todas as coisas. É verdade. Você dirige aquela igreja há bastante tempo, um pastorado eficiente, é um pastorado que segue a sistemática dos batistas em Sim. Minas, né? Eles estão praticando praticamente a mesma coisa e crescendo enormemente. Sim. Há município, porque Minas tem municípios, tem quantos? Uns 700, por aí? Tem 856 municípios, algo assim. É muita coisa. Há algum município lá sem trabalho batista? Mais de 300. Ainda? Ainda. Meu sem Jesus. uma igreja. Porque tem muitas cidadezinhas pequenininhas, né, que tem 800 e poucos municípios, porque cidadezinhas sem condições adquiriram, não é, o direito de se tornar cidade. Aquilo foi no atacado, Jogada política, no atacado transformaram todos os distritos em municípios. Isso, né? E aí o que acontece? O que era praticamente um bairro se tornou uma cidade e ali não tem igreja. Essa é a razão. É muito... Mas Minas Gerais é o estado gigantesco, né? E por isso ainda não foram alcançadas, apesar de ser considerada a convenção mais forte dentre os batistas. No estado do Rio de Janeiro, todos os municípios têm igreja. Sim. É diferente, é um estado, em termos de clima não digo, mas em termos de topografia mais favorável. Sim. Porque no caso de vocês têm uma região lá que é baiana. Isso, norte de Minas. Vale do Jequitinhonha. Que ali não é brincadeira. Ali é Vale da Pobreza. Vale da Pobreza. Tem lá o setor postadinho no Centro-Oeste, que é o Triângulo Mineiro, etc. Sim, está lá Uberlândia, Uberaba, Araguari. E você tem lá próximo do Espírito Santo, né, que é governador Valadares, etc. Tudo isso com características diferentes, totalmente diferente, totalmente diferente. A vantagem que o Juiz de Fora é a característica do Rio de Janeiro. Aí a Zona da Mata, que é mais próxima aqui do Rio de Janeiro, e principalmente o Juiz de Fora, que está na divisa do Rio de Janeiro, tem uma influência muito grande, porque, inclusive, os militares, lá tem, inclusive, general, não é? De exército que controla lá os quartéis. E há muitos militares que querem ir para Juiz de Fora, porque servir lá... E aposentar lá, melhor ainda. mais seguro, né? Muito mais seguro. Mais tranquilo. Então, há esse intercâmbio, essa migração. O contingente de militares ali, morando lá, é muito grande. Muito grande. E não só isso, tem muita gente que vai trabalhar em Campos, vem trabalhar a Praia dos Mineiros aqui, Guarapari. Não, Guarapari não. Guarapari lá... para o lado do norte, para o lado da Zona da Mata, como Juiz de Fora, entendeu? As pessoas vêm para Cabo Frio. Cabo Frio, Arraial do Cabo, que é a minha praia. Cabo Frio. Minha esposa ama Cabo Frio. Você conhece Arraial do Cabo? Conheço, então, ali do lado ali. Tem que amar melhor do que Cabo Frio, que é uma maravilha. Isso. Uma beleza. Luiz Penido, uma alegria imensa de estar com o irmão, conheço a sua história. Um trabalho que nós iniciamos lá na região norte-noroeste. Sim. É um trabalho de cruzado que não morreu, ele vai ser acendido ou reaceso, se Deus quiser. O irmão foi convidado, foi o pregador daquela noite. Um trabalho maravilhoso. Das cruzadas, aquelas cruzadas, e nós vamos voltar àquilo ali. É um privilégio imenso ter o irmão aqui. Você buscar o Penido lá em Juiz de Fora. Juiz de Fora é aqui, é pertinho. Com 2 horas e meia de viagem, você chega lá, dependendo da velocidade que você vá, né? Sim. Mas dá para chegar com 2 horas e meia. Depende do trânsito aqui da linha vermelha. A saída aqui que é complicado. Aqui que é o problema. Mas, muito obrigado por estar aqui. Daqui a pouquinho vamos dar uma palavra de uma devocional do que Deus colocar no seu coração, ok? Um prazer, Heitor, estar aqui com você. Está muito grande. Ok, volto já, uma música, e daqui a pouco vamos estar voltando com uma palavra e depois mais música. Tudo pela graça. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com mais água no rio,
Tudo pela Graça, voltando com o pastor Aloysio Penido, meu amigo, né? Pastor de muitas, família muito grande, no Ministério Pastoral, quantos, né? Ele tem um irmão que foi meu aluno no curso de psicanálise, né? Não sei se ele aprendeu, mas de qualquer maneira eu ensinei há anos atrás. E o pastor Aloysio Penido vai trazer uma mensagem de Deus, do coração de Deus, para os nossos corações neste momento. Com certeza, obrigado pela oportunidade. Eu quero deixar uma palavra para você neste momento sobre fé, salvos pela fé. Todos que creem em Deus admitem que são pessoas de fé. Mas eu pergunto para você o que é fé. A impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas não sabem de fato o que é fé. Pensam e confundem fé com crendice. Mas a Bíblia diz em Romanos, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é algo substancial, não é algo aleatório. A fé é fundamento das coisas que se esperam. Você espera algo e, pela fé, você tem que acreditar que você vai conseguir. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que você espera? Você tem que crer que Deus vai te dar. E a prova das coisas que se não veem. Você não vê, mas você pode crer e, pela fé, se apoderar daquilo que Deus tem para você. Agora, veja bem, muitas pessoas acham que a fé está nas pessoas, mas a fé não está em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, o verso 17, ele diz que a fé, ela vem mediante ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem, ela não está em nós, ela vem de Deus para nós. E ela vem de que maneira? À medida que nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus. Quando você lê a palavra, quando você pratica a palavra, você passa a ser um homem de fé, uma mulher de fé. E isto é confirmado pelo que Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 8. Ele diz que nós somos salvos pela graça, um favor que nós não merecemos, que Deus nos dá. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é um dom de Deus. A fé vem de Deus, mediante a graça de Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, acontecem alguns fenômenos. Nós nos tornamos filhos de Deus, como diz o apóstolo João no capítulo 1, os versos de 10 a 13. Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você crê em Jesus, você se torna filho de Deus. E Paulo diz mais, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz a partir do versículo 13, que nós nos tornamos filhos e, além de nos tornarmos filhos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos e o Espírito Santo que vem habitar em nós comunica-se com o nosso espírito, o espírito do ser humano, e nos convence que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E o interessante é que essa fé que vem de Deus para nós quando cremos em Jesus, ela pode começar como um grão de mostarda. Jesus diz que a fé, se tivermos como um grãozinho pequenininho, como grão de mostarda, a gente vai poder dizer a este problema grave que a gente tem: arranca-te daqui, saia daqui
E tudo será feito àquele que crer, àquela que crê. E veja como Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, o verso 3, ele vai dizer o seguinte: que tudo seja feito conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, fé tem medida. Quem não crê, tem fé nenhuma. Pode até dizer que tem, mas não tem. É a medida da fé. A fé tem medida e a partir daquele momento que você decide viver para Deus, que você decide entregar-se de corpo e alma a Deus, essa fé, ela vai sendo consolidada na tua vida e a fé remove montanhas. Os problemas começam a ser dissipados. Quantas pessoas estão vivendo uma vida infernal, estão desesperadas, mas tudo está ao alcance daqueles que creem. E eu termino dizendo para você o que Jesus, ele mesmo disse em João, no capítulo 15. Ele diz que ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Toda vara que nele não der fruto vai ser cortada, mas aquela vara que estiver nele, aquela vara que der fruto, ele diz assim: se vós estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim, se a tua vida estiver totalmente entregue nas mãos de Jesus, pela fé, você vai ver muitos dos seus problemas sendo resolvidos. A enfermidade vai bater em retirada, os demônios se afastarão de você, porque a fé é o escudo de Deus que Ele colocou à nossa disposição e todo aquele que crê em Jesus pode experimentá-la. Que Deus te abençoe, é o desejo do meu coração. Graças a Deus por essa mensagem tão substancial, importante, significativa e oportuna para o coração de todas as pessoas. Deus abençoe, irmão, sua família, muito sua obrigado. Esposa, filhos, sua igreja maravilhosa. E olha aqui, estamos com as portas abertas para o irmão fazer um programa aqui. Muito obrigado. A sua igreja pode realizar um programão aqui toda semana. Amém. Condições tem, tá? Gente tem. E a cidade é perto, né? Aqui é um subúrbio do lado da Lapa. Muito obrigado, Heitor. Obrigado. Não, muito obrigado. Deus o abençoe. Obrigado. Amém. Tudo pela graça. Voltamos com Tudo pela Graça no bloco Ligue Gostei. Aqui estamos, pastor Henrique e eu, para meditarmos sobre frases, buscarmos coisas maiores e interessantes. É claro que o tempo não nos ajuda muito, mas vamos correndo com o tempo, vamos lá para a primeira frase deste programa, deste bloco, né? Uma citação de um mentor de determinado teólogo antigo, ele diz o seguinte: onde há luz, sempre há insetos. Eu nem tenho o nome do camarada. Onde há luz, sempre há insetos. É interessante isso porque onde está a graça de Deus, está a luz, as trevas ficam tentando invadir. É verdade, não é? Mesmo a gente não sabendo o nome do teólogo, não é? Mas a sabedoria e a sabedoria perpassa, né? Clemente dizia: toda verdade e verdade de Deus esteja onde estiver. E com a medida que a gente se aproxima do mais claro, a gente vai vendo as impurezas. Se a gente onde tem luz, Exatamente. os insetos, quando a gente se aproxima de Deus, a gente vê a nossa pecaminosidade. E vê o que se aproxima de nós, tentando nos afetar também, né? Isaías fala, né? As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E precisamos dessa iluminação para ver justamente... Para ver os insetos, ver a podridão. Ver... Porque senão a gente não vê as coisas erradas que estão na gente, não. Isso aí. Na gente e também, às vezes, algum amigo do alheio que está tentando na proximidade ali, chegando ali. para usurpar e prejudicar e fazer um estrago na vida. Interessante, gostei muito dessa frase. É muito mais fácil conviver com Deus do que com o seu povo. E é mesmo. Né? Deus nos ama incondicionalmente, não é? E nem todo mundo é assim, não é? Quando a gente vê, por exemplo, no meio grego, aquele meio extremamente rico em cultura e literatura... Também não faziam nada na minha vida, nem trabalhavam, né? Paulo já dizia, né? Os atenienses, eles não se ocupavam de outra coisa. Estavam não sempre ser no fofoca. Areópago, né? Alguma outra novidade, né?
Então eles tinham o estergol, o amor familiar, o ágape, o agapau, o amor incondicional, o filé, o amor fraternal e o eros, o amor passional. Então nessa quantidade de amor, nem todos eles são incondicionais. E Deus nos ama incondicionalmente. Agora os homens, o grego tem uma máxima também, ele diz que toda amizade é por interesse. É a concepção grega. Tem um livro grego sobre... do ponto de vista do homem, Isso aí. Do ponto de vista do homem, é. A língua grega é uma língua maravilhosa, né? Riquíssima. Né? E aí, quando a gente vê uma reflexão dessa daí, é maravilhosa. Agora, o povo de Deus, um pai da igreja antiga dizia, né, que olhando para a igreja, ele falou, olha, cuidado, porque a igreja é como a arca de Noé. Você tem que suportar o cheiro que está dentro por causa do medo do dilúvio lá fora. Mas não é fácil ficar todos os animaizinhos aqui dentro ali tá juntinhos, bravo. Né? Às vezes Você a coisa imagina, não é fácil. não é aquela animalzada toda fazendo aquilo tudo, número 1, número 2, número 3 ali dentro. Um leão perto de um cordeiro ali na arca não era fácil. Não Às era, vezes não. A gente tem essa situação que Jesus ainda falou, olha, deixa crescer junto o trigo com o joio, não vai arrancar joio não para você não poder arrancar trigo junto. Então toma cuidado, então precisa de sabedoria e por isso que se relacionar com Deus é mais fácil. Mas essa ideia do leão perto de um cordeiro da arca deve ter sido maravilhosa. O leão deve ter assim, eu vou sair daqui, você vai ver. Um dia nós vamos sair. Se prepare, você vai ter que correr muito. Só o Espírito de Deus para amansar todos aqueles animais ali. Porque pensando na lógica humana, não, esquece, não teria jeito. Só Deus mesmo ali, né? Mas a igreja é assim. É verdade. A igreja é um ambiente, porque a igreja não é uma congregação de perfeitos, é de homens renovados, renascidos, tudo bem, mas o danado do corpo continua a reboque. A gente continua arrastando esse corpo. Eu não sei se existe uma palavra mais suave, ou mais agradável, ou menos vergonhosa, mas a gente está arrastando, que ele conspira contra a gente. É verdade. O nosso corpo de pecado e de matéria, ele conspira contra nós. Ele não anda na mesma sintonia que Deus age para conosco, não. Paulo declara, né? O que eu quero, o que eu não faço, que faça o que não quero. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Ele, agora imagina nós, cara. O que sobra para nós? Quem somos nós na fila do pão se Paulo fala que é miserável, né? Para você eu não sei, mas para mim eu sei. Olha, agora, vamos lá, vamos andar mais um pouco mais. O modo como você executa seu trabalho é um reflexo direto do que Deus que o chamou, do Deus que o chamou a executá-lo. É bonitinho isso aqui? O modo como nós executamos o nosso trabalho é um reflexo direto do que Deus nos chamou a executá-lo. Se executamos nosso trabalho com amor, com dedicação, com prazer, é isso que Deus queria, não é? Ele já diz em Jeremias 48, né, maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. E tem um filme que traz uma expressão interessante. Tem filmes e livros que a gente, às vezes, vale por uma frase ou por uma expressão. E aquele filme dizia, a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as demais. Então, se a pessoa ela é pontual no trabalho, ela vai entregar o seu livro na pontualidade, vai te pagar na data correta, vai dizer que vai estar com você e vai estar. Mas se ela é infiel em uma coisa, via de regra, ela vai ser infiel em todas as demais. Isso é certo. Há uma coisa interessante, uma parábola, na verdade, é uma parábola, que o Senhor disse para o seu filho, vai trabalhar hoje na vinda? Eu vou sim, pai, não foi. Aí falou para o outro, vai trabalhar, não vou não, pai, foi. Quem fez a vontade do pai foi aquele que disse que não ia e foi. Exatamente. Então Deus valoriza muito mais os nossos feitos em obediência do que o nosso discurso que parece o tal, né? Muito mais. E quando a gente expressa isso fazendo da maneira adequada para Ele, né? O trabalho de Deus ele tem que ser feito da maneira de Deus, no tempo de Deus. Não é só no tempo de Deus. Né? Eclesiastes 8,5, o texto diz, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito existe tempo e modo. Não pode ser só no tempo. Tem que ser a maneira de Deus, e a maneira de Deus, tem um cântico que diz, né? Sua maneira é perfeita, sua maneira é a mais linda. Então fazer para Deus tem que ser da melhor maneira possível. Nunca de qualquer maneira. Não. Vou fazer isso aqui, pastor Heitor, de qualquer maneira. Não faça de qualquer maneira não. Qualquer maneira não é a maneira Deus de não é o resto. Isso a maneira de Deus é de tal maneira. É perfeito. Então por isso que a gente aprende em seminário, a formação de pregador, a gente vai ser pregador. Primeiro, a gente sai nu, eu saí da condição humana bem rasa, até me tornar um pregador, até aprender.
E a minha preocupação é como é que eu vou pregar igual o pastor que me batizou. Tá? Eu não sei se cheguei a tanto, ou se passei ou não, mas ele era um símbolo de homem pregador de primeira categoria. E era. Eurídice Gonçalves Ribeiro. Tá? Pois bem, então eu estudei igual um doido. E aí a homilética, que é o eixo da pregação, porque dividiu o assunto, etc., hermenêutica, exegese, tudo isso faz parte de um conjunto. Apologética, né? A apologética nem tanto, porque se você não, se o Espírito Santo não convencer, você também não vai convencer ninguém, né? Não vai convencer ninguém. É verdade. Né? Faz menos. No caso da apologética é menos útil para nós, mas exegese, hermenêutica e homilética são fundamentais para a gente pregar com razoável contextura. Domingo à noite eu preguei, vou dizer aqui dentro da minha avaliação, preguei bem, quer dizer, bem naquilo que eu achei que, né? Não sei se lá em cima ele concordou comigo ou não. Fiz apelo, 6 pessoas decidiram. Chamei à frente as pessoas que se decidiram, mas não é muito comum naquela região mais as pessoas chamarem à frente os que se decidiram. 3 vieram, 3 ficaram com medo. Ficaram lá atrás, eu falei tão alto, eu preguei tão brigadamente, que eu acho que eles pensaram o seguinte: eu vou lá, esses caras vão bater em mim, então é melhor não ir lá, não. Mas eu não convenço ninguém. É verdade. Ninguém convence ninguém no reino de Deus. É verdade. A gente persuade, mas quem convence é o Espírito. É o Espírito. Não há técnica que possa fazer alguém se converter. O nosso trabalho é nós nos organizarmos, como o senhor mencionou aí, não é? A homilética, colocar em ordem o sermão para tentar transmitir comunicativamente bem. Então, a hermenêutica, interpretei bem para tentar transmitir bem. Então, todo o nosso preparo para comunicar, a gente tem que tentar. Mas isso é parte nossa. Quem convence é o Espírito. Quem convence é o Espírito. Né? E aí ele convence, às vezes, com poucas palavras. De um sermão de meia hora, ele pega ali 2, 3 palavras e convence você. Isso não é interessante, né? Porque quando a gente é seminarista, a gente ainda precisa entender um pouquinho do privilégio jungido à responsabilidade, essa ambiguidade que é pregar. É um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Para tentar entender como se lida com o peso da responsabilidade e essa graça e o convencimento do Espírito Santo nos ajudando. Por quê? Se sempre é Ele, quando eu prego mal, não é? Eu não preciso me martirizar. Mas quando eu prego bem, não posso me vangloriar. Não. Porque quem foi? Foi ele. Não, preguei bem, hoje tantas pessoas, 30, 40, aceitaram nessa conferência evangélica. Não, peraí. Não. Foi ele. Não foi você. Se fosse você, ninguém aceitaria. E quando a gente chama, por favor, venha, aceite o desafio, entregue-se a Cristo, não veio ninguém. Puxa, Senhor, hoje eu preguei tão mal assim, não veio ninguém. Não. Também foi ele, mas as pessoas às vezes estavam com o coração fechado. O coração duro. Quando a gente chega a falar, como falei agora há pouco, do sermão que foi viável, porque eu fiz tudo direitinho, diríamos assim, tudo certinho, mas esse tudo certinho para mim, então, foi até porque houve decisão, né? Mas me gloriar naquilo não, porque quem está pregando ali é o mesmo garoto analfabeto que vivia lá em Maricá. É só uma questão de tempo, e de lá até aqui, não foi eu quem agiu, foi Deus que moldou, me preparou. Então não há nada nessa terra de que o homem possa se gloriar. É verdade. Né? Aliás, se alguém se glorie-se no Senhor. Isso aí. No Senhor, né? Ok, tudo pela graça segue na semana que vem com mais esse bloco. Hoje, por exemplo, terminamos com essas 3 frases, mas semana que vem estaremos juntos aqui para mais uma etapa. Frases maravilhosas. Eu vou abrir um site aí para vocês mandarem essas frases também para nós, para meditarmos, apreciarmos aqui. Ok? Um abraço, até a semana que vem. Tudo pela graça. Olá, queridos irmãos, estamos encerrando o programa Tudo pela Graça, todos os sábados às 14 horas. Mas eu quero aproveitar para pedir aos queridos irmãos para que fale com seus amigos, seus parentes, com seus vizinhos. Se tiver inimigos também com os quais você possa falar, fale também, não tem problema. Anuncie, explique. Basta abrir o app Agathos Play. Agathos Play, e a nossa TV vai parar nas mãos dessa pessoa, naquele lar, naquela família, e façam isso. Nós temos outros programas. Primeiro, Tudo pela Graça, todo sábado. Temos Conhecimentos e Assuntos Relevantes, que é um programa cultural, de entrevistas interativas, contributivas, todas as terças-feiras, com assuntos, às vezes, até escabrosos, interessantes, sérios, mas muito bom. Não é um programa necessariamente evangélico, mas é de interesse para todos os cidadãos de boa mente e de qualidade. Temos também um programa chamado Quero Saber, que vem aí, retorna agora com a minha filha, Cláudia Boechat. Ela vai voltar a fazer esse programa, que é de muita importância também.
Aquele bloco que fazia parte desse programa chamado A Bíblia Livro por Livro, com o pastor Joaquim de Paula Rosa, vai ser um programa à parte. A partir de janeiro ou fevereiro, ele começa com um programa separado, com entrevistas também, mas seguindo a mesma temática, a Bíblia, livro por livro, mas não é só isso, ele vai também abordar em outras situações, na continuação do programa, as temáticas da Bíblia, as mensagens, as pessoas, não vai faltar assunto para o pastor Joaquim de Paula Rosa conduzir aquele programa. Então divulguem, avise, oriente, dá informação e estaremos juntos em 2025 com a mesma garra, com a mesma alegria, louvando e servindo o Senhor. Muito obrigado.